várias pontinhas, né, abertas da nossa cabeça. Vai ser uma noite esclarecedora. Vamos chamar, então, nosso esclarecedor, Pastor Rogério. Amém, Pastor Rogério. Amém. Glória a Deus. Feliz nós estamos aqui, tá, por ter o Senhor conosco. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite, por essa generosidade, amém, com a nossa igreja, amém? Que o Senhor possa te usar, que seja não só bênção para nossas vidas, mas principalmente para a vida do Senhor, tá? Que é um canal aí de Deus nessa noite para nós. Se apresente, como eu falei, tá? E deixa Deus te usar. Fala aí. Daqui a pouco a gente vai passar para as dúvidas, mas fica à vontade, tá, pastor? Que seja um tempo assim rico para a sua vida também. Amém? Em nome de Jesus. Então Até daqui a pouquinho. Mas aproveitando, né, o ensejo, estou aqui com vocês, mas de uma certa maneira como principiante e orando, né, para que esse tempo seja um tempo de bênção, seja um tempo de edificação, seja um tempo de crescimento, de esclarecimento para nossas vidas. E eu tenho um costume, né, pela igreja de Comendador Soares, onde eu estou pastor, como disse a Joyce, fazer as lives, mas sozinho, né, como da minha casa para a igreja. E esse método, né, de convite é para mim também novo. Eu desejo, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar e eu possa ser instrumento para a sua vida. Eu sou pastor há praticamente 18 anos, tenho 49 anos, sou casado com a Alessandra, tenho os filhos Tiago e Rebeca do meu casamento e tenho um filho, Arthur, de 27 anos, né, antes do meu casamento. Eu sou missionário, vamos dizer, por essência. Meus 2 primeiros anos, eu já estava envolvido com a Jocum, e recentemente, em dezembro de 2016, eu e minha família voltamos do Peru, onde ficamos 3 anos fazendo missões. Chegamos e fomos nomeados para a igreja de Curicica, no distrito de Jacarepaguá, e esse ano eu assumi a igreja metodista em Comendador Soares, que tem sido uma bênção para a minha vida. Ontem eu falava isso para eles, e quero crer, pois esse é o meu desejo, que eu esteja sendo bênção para a vida deles. E amo a palavra de Deus. Hoje eu conversava com um diretor da missão onde eu estou inserido, a missão europeia, missão cristã europeia, que eu tenho o costume de 4 horas, pelo menos, por dia, me envolver com a palavra de Deus, com o estudo. E por isso, com muita alegria, eu recebi esse convite e estou aqui para tentar falar um pouco sobre esse tema, né, sobre essa questão de Deus se arrependeu. E eu vou começar lendo as passagens, ou algumas passagens que a gente mais tem dúvida, né? Uma eu vou comentar sobre ela, e a outra eu vou estar falando. Eu não sei se eu posso fazer isso, Joyce, mas se aparecer aí perguntas, ou se já tiver um texto para eu dar a entrada, você me avisa. Não tendo, eu vou seguir aqui. Mas eu quero primeiro que a gente leia primeiro em Gênesis 6. Gênesis 6. Nós vamos ler versículos 5 e 6 de Gênesis 6. Diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. É interessante essa passagem, que ela é logo no comecinho da Bíblia, né? Logo no começo da nação, da humanidade. A gente vai e encontra Deus logo no comecinho, falando que o pecado estava tão grande, a maldade no coração do homem estava tão grande, que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Interessante que essas falas na Bíblia,
como algumas outras, elas nos chamam muita atenção. Mas antes de falar dessa parte diretamente do arrependimento, eu quero fazer com que nós possamos pensar nos dias atuais, nos dias de hoje. Como eu falei, eu fui missionário no Peru durante 3 anos. E eu não sei se vocês sabem, mas a palavra saudade só existe em português. Em nenhum outro idioma a gente vai encontrar alguma palavra que tenha a ver, seja a nossa palavra saudade, a expressão desse sentimento. No espanhol, a gente diria le estranho muito, ou então a gente ia dizer le echo de menos. Não tem, se você não há tradução para a palavra saudade, é uma palavra que é nossa mesmo, só nossa. Então, muitas das vezes, na tradução, a gente tem dificuldade de traduzir. Eu vou dar um outro exemplo de uma passagem muito conhecida da gente. E, Joyce, se aí alguém quiser ir comentando, pode ir falando aí, escrevendo para mim, não tem problema, mas a gente, quando vai ler a Bíblia, em João 3,16, que todo mundo conhece, está escrito lá, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que está escrito de tal maneira? Porque não tem uma expressão que diga o tamanho do amor de Deus. Vocês já pararam para pensar isso? Porque o amor de Deus, ele vai muito além do que a capacidade humana pode entender, pode alcançar. Por isso, até o amor que nós entendemos que Deus tem por nós, esse entendimento, ele limita, ele ainda não é o amor de Deus. Por mais que eu e você pensamos no tamanho do amor de Deus, a gente só vai pensar até onde a nossa capacidade, o nosso conhecimento humano permite que a gente pense. Mas por mais alto que seja o meu entendimento, o seu entendimento, a nossa dimensão de amor, ela ainda vai ficar muito aquém do que é, de fato, o amor de Deus. Mas quando a gente vai expressar, a gente diz, Deus me ama muito, eu sei que Deus me ama. Mas a gente não tem, de fato, a ideia do amor de Deus. A gente vai falar sobre ele, a gente vai expressá-lo dentro do nosso limite. Porque a gente nunca vai alcançar realmente o amor de Deus. E é por isso que está escrito lá, de tal maneira. Por que eu estou falando isso, meus amados e minhas amadas? Eu estou falando isso para que a gente entenda que as expressões, e aí eu vou entrar numa expressão, para falar das expressões idiomáticas, a maneira que a gente coloca significado em palavras, vai ter tudo a ver com aquilo que eu entendo sobre aquela palavra. Um exemplo. Durante muito tempo foi discutido que era complicado chegar para alguém que foi maltratado por um pai e dizer, olha, Deus é teu pai. Porque na cabeça dessa pessoa, ter um pai é algo muito ruim. Ter pai é simbolismo de sofrimento. Então, era complicado. Então, você tinha que falar que Deus é o pai, mas é um pai amoroso, misericordioso, é um pai compassivo. Então, você tinha que explicar o pai que é Deus, porque para quem tu está falando, falar só que é pai causaria nessa pessoa, ou causava nessa pessoa, um susto, um medo. Espero que vocês estejam me entendendo até aqui. Então, quando a gente expressa algumas palavras, ela tem a ver com o contexto que a gente vive, ela tem a ver para quem a gente está dizendo. Eu vou dar um exemplo falando sobre expressões idiomáticas. Nós temos o costume de dizer, né, um exemplo, né? Essa pessoa é fogo. Se você levar isso para os Estados Unidos, ou alguns outros países, principalmente de língua inglesa para a língua alemã, você vai falar que é fogo, na cabeça dessas pessoas, eles vão pensar que é alguém que está pegando fogo, que é combustão. Por quê? É uma expressão idiomática, faz parte do nosso
idioma, né? Para você falar assim, poxa, está chovendo canivete. Dependendo para quem você falar isso, a pessoa está pensando que está meio canivete aberto e caindo na cabeça de todo mundo. Porque são expressões idiomáticas, fazem parte de um determinado idioma que está ligado a uma cultura, a um povo. Vou dar um outro exemplo, levando para a Bíblia. A gente vai ler lá na Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso está na cabeça de um montão da gente, né? Foi Deus que endureceu. E eu vou te falar essa noite que Deus não endureceu. Não sei quantos aí dos que estão me ouvindo, que são pais, mães, que às vezes o filho está falando, eu quero fazer isso, e você fala, não faz. Ele fala, eu quero, você fala, não faz. Tá, chega uma hora que você fala, tá bom, então vai lá e faz isso. Parece que você está dando uma ordem para ele, não é? Mas, na verdade, você está cedendo aquela perturbação, no bom sentido, né? Você está cedendo a essa invocação que não cessa da parte dele, a teimosia dele. Você está falando assim, então tá bom, vai lá e faz. Você está autorizando, na verdade, é isso que você quer? Não, não é. E essa é uma expressão idiomática dos hebreus. Quando está falando lá, ó, Deus endureceu o coração de Faraó, está dizendo o seguinte, Faraó estava teimando em não deixar o povo. Mas a expressão idiomática dos hebreus é essa, Deus endureceu o coração de Faraó. Até aí, Joyce, o pessoal está acompanhando? E aí vamos continuar, então. Qualquer coisa, escreve aí. E aí a gente vai continuar um pouquinho. Quer ver uma outra coisa? Se você abre em Êxodo 33, Êxodo 33 está dizendo que Moisés queria ver a glória de Deus. E Deus fala para ele, ó, você só vai me ver de costas, né? Mas como é isso? Por que a gente não questiona esse negócio que Moisés viu as costas de Deus? Se Deus é Espírito, o próprio Senhor Jesus vai dizer que Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, como que Moisés viu as costas de Deus? E o nome desse negócio, e eu vou explicar melhor, vou substituir daqui a pouco esse negócio, o nome disso é antropomorfismo. O que é antropos? Vem de homem. Morfismo vem de forma. É quando a gente pega e coloca em Deus forma humanas. Nós sabemos que Deus é Espírito. Então a gente diz assim, olha, Deus os olhos de Deus, as costas de Deus, as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir. Nós emprestamos a Deus formas humanas porque é a nossa concepção, é onde a nossa ideia ela chega. A gente entende as coisas a partir da gente, a partir da nossa própria cultura. Então, quando eu vou falar de um agir de Deus, eu vou falar da mão de Deus. Quando eu vou falar que eu oro e Deus escuta, eu tenho que falar do ouvido de Deus. Por quê? E quando está escrito lá que Deus, a gente deixou Moisés ver as costas dele, é que Deus está dizendo, olha, eu vou passar de passagem, uma partezinha minha eu vou deixar você ver. Mas como o ser humano vai expressar isso? O ser humano vai expressar da maneira que ele entende e vai escrever da maneira que o outro possa também entender. Então, vai estar escrito, olha, e Moisés viu as costas de Deus. Quer ver um outro exemplo? Quando vai dizer que amarraria os rins, que vai dizer lá no Velho Testamento, né, na linguagem hebraica. Por que está escrito amarrar os rins? Que era costume do povo da época, quando eles iam partir de viagem, eles tinham que levantar e ir embora, eles colocavam tipo um cinto, um lençol amarrado na cintura e colocavam as coisas que ele tinha que carregar ali. Então, a expressão, olha, amarrar os rins era dizer, olha, chegou a hora de você levantar e você ir embora. Chegou a hora de você partir e você ir embora. Então, essa é uma das expressões, amarrar os rins, que na verdade não está amarrando os rins. E agora, dito tudo isso, né, quando a gente empresta isso, né, a gente presta formas a Deus, se chama antropomorfismo. E quando a gente empresta sentimentos a Deus,
Isso é, a gente coloca sentimentos que a gente entenda, que a gente possa expressar, que a gente possa compreender e fazer com que o outro também compreenda. Se chama antropopatismo. A palavra é difícil, né? Mas é só tu saber que antropo é homem, né? O ser humano é o homem. E no primeiro foi antropomorfismo, forma. Antropopatismo tem a ver com sentimentos. É quando eu falo Deus se irou, Deus, qualquer coisa que tenha a ver com sentimento, como nesse caso, Deus se arrependeu. É a palavra que é encontrada pelo escritor para dizer que houve uma mudança na ação de Deus. Porque eu e você sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, ele conhece todas as coisas. Então, como Deus vai fazer algo e vai ter um arrependimento como a gente tem. Vou melhorar, vou pegar o próprio texto que nós lemos de Gênesis. Se Deus tivesse realmente se arrependido nessa conotação, nesse entendimento que eu e você temos de arrependimento, por que então que Deus pouparia Noé e a sua família? Não tem lógica. Tu concordas comigo que seria uma contradição? Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas vai lá, pega Noé e sua família e poupa para dar continuidade à própria humanidade. O que essa passagem está dizendo? Houve um pesar em Deus, porque ele criou o homem para a glória dele, ele criou o homem para andar na presença dele e ele poder ser o Deus desse povo, mas está dizendo que o povo escolheu o mal. Está dizendo que tudo que eles pensavam era mal, não havia outro tipo de pensamento nele. Mas a prova tão grande que Deus ainda deseja continuar com o homem, resgatar o homem, é que ele pega e muda aquela história, aquele tempo que eles estão vivendo, e fala, ó, vou acabar, mas eu vou continuar insistindo no homem, eu vou continuar tendo esperança no homem, eu vou continuar confiando no homem, eu vou continuar dando novas oportunidades ao homem. E aí vai estar escrito que Deus separa Noé e aí sim vem um dilúvio. Espero que vocês estejam me entendendo, me acompanhando até aqui. Eu quero ler um salmo, Salmo 110, versículo 4, que diz assim, o Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Eu quero, no decorrer, Joyce, quem aí nos ouve, se der tempo, tentar fechar na passagem que a própria Joyce leu, né, no vídeo que ela fez da chamada, que é quando Deus ele está... Davi, ele vai e se ensoberbece, se envaidece e vai contar o povo, e Deus fica chateado, aí, ó, uma expressão que eu estou emprestando, um sentimento que eu estou emprestando a Deus. Deus fica chateado e fala para que manda um anjo para destruir o povo. Mas eu vou deixar essa parte para o final, que lá também está escrito, né? E não se arrependerá. Em muitas passagens, aí para quem gosta aí eu separei aqui, né? Algumas eu sei de memória, mas não tem todas. Mas está dizendo que Deus se arrependeu. Está Gênesis, que eu já li, né? Êxodo 32, do 10 ao 14, Jeremias 18, do 8 e 10, ainda Jeremias 26, 13, Jonas 3, 9 e 10, e também 42, Amós 7, 1, 3. Mas eu quero ler contigo Números. Eu quero pedir para você abrir Números 23, se você puder, e eu vou abrir aqui para ler contigo Números 23. Vamos ler alguns versículos de Números 23. A gente vai ler primeiro o 29. Balaão disse a Amaleque, edifique-me 7 altares e prepara-me 7 novilhos e carneiros. Isso é, quem lembra da história de Balaão, né, ele era meio, botar assim, meio 7-1. Era um falso profeta. Mas no versículo 29 está dito assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Está dizendo Balaão, esse homem que era meio barro, meio tijolo em relação às profecias. Nós sabemos que ele foi profetizar por causa de Deus. Se você ainda for ler o versículo 23, o capítulo 23, é porque Joyce falou que eu teria meia hora, né, Joyce? No capítulo 23, ele vai dizer também que Deus se arrependeu. Mas como Deus se arrepende, e depois o próprio Deus disse que... o próprio Balaão vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí a gente precisa compreender que esse Deus não se arrepende é literalmente um Deus que conhece todas as ações. E aí ele vai dizer que Deus não é o filho do homem para que se arrependa. Mas eu te falei de algumas passagens onde está dizendo que Deus se arrependeu. E a gente precisa entender que essas passagens que diz que Deus se arrependeu é um sentimento que o homem presta a Deus para dizer que Deus estava indo numa direção e daqui a pouco Deus mudou e foi para outra direção. Ele estava indo num caminho e ele pegou e foi para um outro caminho. Eu ia ler a passagem, mas eu acho que eu não vou ter tempo para isso, segundo o que Joyce me falou. Mas lá na passagem que eu falei, lá de Samuel, onde está escrito que Deus, ele mandou o anjo para poder destruir o povo de Deus, porque Davi tinha contado, ele se envaideceu, em vez da glória ser de Deus, ele achou que a glória fosse dele, então ele começou a contar o povo, e quando chega lá na passagem, Deus fala que vai se voltar contra Davi, e dá 3 opções de escolha para Davi, se ele quer que o povo se volte para ele, e dá lá 3 opções, aí eu vou falar para ganhar tempo, e mais a opção que Davi escolhe é a seguinte: Senhor, eu quero cair nas tuas mãos, e não quero cair na mão dos homens, não quero cair em nenhum outro tipo de julgamento que não seja o teu, porque eu sei, Senhor, que tu és misericordioso. Preste atenção nisso. Davi errou quando ele se envaideceu e foi fazer aquilo que Deus não queria, contar o povo para mostrar o tamanho da conquista que ele tinha, do povoado que ele tinha. Mas aí Deus então vem contra Davi e fala: Davi, eu vim contra você e eu vou destruir, eu vou castigar, e expressões que a gente achar melhor entender, e dá 3 possibilidades de escolha para Davi. Davi vai e diz: a minha escolha é que o Senhor me julgue, a minha escolha é que o Senhor me condene, a minha escolha é que o Senhor faça a justiça sobre mim. A gente vê aí que o coração de Davi já se voltou para Deus de novo. Porque quando ele desobedeceu, o coração se afasta. Quando ele se arrepende, o coração se volta para Deus. Mas como Deus havia dito que viria sobre o povo como juízo, e o anjo vem, e mortes começam a acontecer, e de repente Deus fala: basta, basta, já basta. E aí o anjo sai, é Deus falando: olha, aquilo que eu tinha que fazer como ensinamento, como instrução, eu já fiz. E quando vem lá que diz que Deus se arrependeu, houve um pesar de Deus por ter que fazer aquilo que a vontade de Deus não era. Mas quando o coração de Davi muda, então Deus fala: o ensino já foi feito, a instrução já foi dada, agora eu vou parar com isso. Então, quer dizer, a gente precisa compreender que muitas vezes, quando está escrito lá, Deus se arrependeu, é que houve um pesar, como lá em Gênesis, Deus não queria que o homem trilhasse aquele caminho. Mas como consequência daquele caminho, veio o dilúvio, mas não era desejo de Deus. E com outras vezes a gente vai encontrar arrependeu-se é que Deus estava fazendo uma coisa e de repente ele passou a fazer outra. Ele estava tratando de uma maneira, de repente ele passou a tratar de outra maneira. E aí, como que o homem vai expressar isso? Como que a gente, quais as palavras, ou qual o sentimento que a gente, enquanto ser humano, a gente vai colocar lá? Deus o quê? Os especialistas em hebraico dizem que quase sempre a melhor palavra seria pesar. Essa dor de Deus por o homem não mudar a história, por o homem pelo caminho errado.
essa dor de Deus de ver a maldade no homem e às vezes ver que o homem vai ter que sofrer as consequências da sua própria maldade. Então, o que seria melhor para a gente seria a palavra pesar. Mas, na verdade, somos nós que estamos emprestando a Deus sentimentos que possam expressar, possam nos fazer entender o que ali está acontecendo, o que ali está passando. Porque Deus continua sendo onisciente e continuará para sempre. Deus continua. Há uma expressão que a gente usa muito hoje, né? Deus está no controle. Amados, Deus sempre esteve no controle. Há uma música que a igreja agora não tem cantado muito, mas durante um tempo cantou: se Deus fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu costumo dizer que Deus faz sempre. Sempre. Até quando Deus não faz, ele está fazendo. Então, nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do conhecimento de Deus. Mas quando eu e você temos que expressar coisas de Deus, nós temos que emprestar nossas formas para Ele. Nós temos que expressar nossos sentimentos para Ele. Por quê? Porque como a gente vai alcançar o amor de Deus? Como a gente vai entender que é um Deus Espírito que age, e a gente vai falar que Ele age sem braços, que Ele escuta sem ouvidos. Isso para a gente é impensável. Então, nós precisamos usar de antropomorfismo e antropopatismo. Temos que emprestar formas a Deus e temos que emprestar sentimentos humanos a Deus, porque não conseguimos alcançar. Realmente não conseguimos. E aí a gente fica nessa, muitas das vezes, paranoia, né? Então, Deus não é onisciente. Então, como Deus se arrependeu? Não. Somos eu e você que precisamos emprestar coisas a Deus. Para eu terminar, eu quero lembrar da passagem de Paulo, que Paulo foi ao terceiro céu, e ele disse que ele viu coisas que não poderia expressar, né? Porque o povo não ia compreender. Por que tu achas que lá em 2 Coríntios Paulo está falando isso? Lá em 2 Coríntios 12. É a mesma passagem que vai dizer que Deus deu um espinho colocou um espinho em Paulo, né? Que vinha um anjo da parte de Satanás, profetizava, enfim. Por que Paulo não conseguia expressar? A única explicação que eu tenho é essa, que Paulo viu coisas que não dá para a nossa linguagem expressar. Não dá para o nosso conhecimento contar o que Paulo viu. Como Paulo vai explicar a glória que ele viu? Como? E por isso que quase sempre a Deus se mostra em glória naquilo que a gente pode entender, que é quando ele se apresenta em João, um exemplo, lá em Apocalipse. Né? Era as maneiras dele expressar um pouco do que realmente ele queria mostrar para João. Mas quando Paulo vê e ele fala que ele foi no terceiro céu, ele fala: não dá para eu contar isso para vocês. Não tem como, não tem. E a gente ainda corre o risco de querer contar, talvez se Paulo fizesse isso, e chegar e não conseguir chegar nem perto daquilo de fato que ele viu. Por quê? Porque foge do nosso dia a dia, foge da nossa lógica. Então, sabendo que meu tempo está acabando, ou se já acabou, eu quero falar para você: Deus, ele não se arrepende. Deus é onisciente, ele tem um conhecimento. A prova dele ter poupado Noé e a sua família é uma dessas. A maneira que ele trata Davi é uma dessas. A maneira que ele tratou o próprio Jonas, quando também vai aparecer lá e Deus se arrependeu, mostra isso. Mas está dizendo que Deus mudou o curso. Deus passou a agir de outra forma. E tem que ter uma maneira, um linguajar humano para expressar isso. E, Joyce, eu termino aqui, e aí as perguntas que vierem a gente tenta melhorar, né? E aí, para você que está nos acompanhando, agradeço a atenção de vocês, mas quando a Joyce e a pastora Dani falaram o tempo, eu falei: meu Deus, só isso, né? E passa muito rápido. Então, Dani, se você quiser chegar aí e já trazer as perguntas, a pastora Daniela está aí. Paz do Senhor, gente. Boa noite. Gente, eu não tenho o que falar. O que eu vou falar? Eu vou falar amém.
Glória a Deus! Glória a Deus! Muito bênção mesmo. Glória eu acho que aquela introdução que o pastor fez, até trazendo a experiência com a palavra saudade, já abre assim, né? Bem, já tira a escama do olho. Ah, tá. Totalmente e realmente, assim, realmente é uma limitação da língua, né? Devido a essa limitação, como o pastor tem colocado aí na sua fala, a gente então lê sobre esse arrependimento, mas na verdade não é um arrependimento, né? Não é o arrependimento como é o humano, né? Pelo menos foi o que eu entendi aí. É isso aí. Exatamente. Tirei 10, pastor, tirei 10. Exatamente. A gente precisa muito, quando ler a Bíblia, principalmente, eu não diria nem a Bíblia, se você vai ler Camões, se você vai ler esses escritores um Veríssimo, né, o pessoal do Antigo, você vai ver que o linguajar, muitos hinos que nós cantamos, né, está escrito lá grei. A gente vai perguntar para um montão de gente o que é grei, vai ter um montão de gente que não vai saber explicar o que significa igreja. Então, a gente tem que pegar o significado da palavra e ir para aquele contexto, para saber como o pessoal se expressava, o que eles queriam dizer. Mas quando a gente lê, pensando no nosso dia, na nossa era, a gente vai dar um montão de interpretação louca, né? Não só para a escritura, mas como no nosso caso, você está falando da Bíblia, para um montão de coisas que a gente faz. Bom, vou começar aqui com uma pergunta. É a Jocilene, minha mãe. Fiel, assíduo aqui das rodas, tá? Então quer dizer que Deus não se arrepende, mas ele muda de atitude, é isso? Isso. Vou pegar o exemplo da passagem que você leu, que é de Davi, né? Quando Deus entende que Davi se arrependeu, se a gente for ler lá o texto, né, o texto todo, antes Davi ora, se arrepende, fala para Deus que quer estar no julgamento dele, quer dizer, Deus não abre mão da lição, mas chega uma hora que ele fala, até aqui tá bom, não preciso mais continuar. Por quê? E aí a gente iria no próprio Salmo de Davi, que é o Salmo 51, né, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quer dizer, não houve arrependimento de Deus, mas houve uma reação, vamos dizer assim, mediante o coração quebrantado, mediante a oração de Davi. Porque o desejo de Deus é sempre esse, é que a gente se arrependa, que a gente saia do caminho do pecado e volte para o Senhor. Esse sempre é o desejo de Deus. E isso, as rotas, às vezes, elas mudam, ainda que Deus já tivesse querendo, vamos dizer, que isso acontecesse. Mas é o propósito de transformar a nós, de mudar a nós, para que Deus possa agir. Pastora, quer falar? Como a gente vê, né, essa questão aí dentro da escritura, né? Como a gente vê isso várias vezes, os escritores se referindo a esses sentimentos humanos, a essas ações humanas, né? Tem até algumas questões de algumas pessoas tratarem a personalidade de Deus, entra por esse viés, que é uma outra coisa, mas a gente vai ver essa linguagem humana, essa linguagem relacional, essa linguagem didática, para que a gente compreenda, né, que esse Deus não é um Deus estático, ele não é um Deus que está lá longe, mas é um Deus que se relaciona o tempo todo com o ser humano, né? E que essa linguagem bíblica é a forma que se aproxima para a nossa compreensão, né? Isso não quer dizer necessariamente, né, que a gente vai fazer essa aplicação, nessa compreensão, nesse sentido literal que a gente tem, né? O arrependimento como se alguém tivesse feito alguma coisa errada, alguma maldade, alguma coisa assim, e mudasse completamente seu caminho, né? O seu viés. E conforme o pastor estava falando, eu estava me lembrando a respeito lá também da escolha de Saul, né? Vocês lembram disso aí, né? O povo pede por causa das outras nações, pede um rei, Deus então concede, e aí levanta Saul, e aí lá, eu estava lendo aqui agora, lá no capítulo 15 do 1 Samuel, você vai ver justamente essa palavra sendo aplicada, porque fala assim, ó, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me, olha aí, de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.
Tá, beleza. Você viu isso aí e deparou, né, com essas palavras. Só que aí, mais para frente, lá no versículo 29, vai dizer o seguinte: então Samuel lhe disse, olha só que coisa, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Beleza. Também a glória de Israel não mente. Quem é a glória de Israel, gente? Nem Deus. se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Pronto. Chega a ser paradoxo, né? Chocou agora. Né? Lá em cima se arrepende, lá embaixo não se arrepende. Então, é só para a gente ver que a gente precisa realmente conhecer essa linguagem que está sendo colocada para nós. Senão, a gente fica realmente em paranoia, fica em choque. Gente, que loucura é essa? A Bíblia se contradizendo o tempo todo. Mas é para que a gente, né, possa entender esse Deus, compreender, né? Esse Deus, nem compreender, porque quando Deus, ele começa, então, a ser compreendido dessa forma literal, ele deixa de ser Deus, porque Deus é mistério. Então, sempre vai haver isso no nosso relacionamento. Então, como ele é um Deus bondoso, né? E a Bíblia fala que ele se deu a revelar, e tudo que a gente sabe do Senhor é porque ele se deu a revelar. Então, tudo aquilo que a gente sabe é porque ele vai se mostrando, ele vai se revelando de uma forma que a gente possa cada dia mais se aprofundar nessa intimidade, nesse relacionamento, né? Amém. Então, deixa eu... Me perdoa, Joyce, rapidinho. Me perdoa, rapidinho. Não, fica à vontade. Lá em Êxodo 20 vai dizer que há coisas que Deus revelou e há coisas que estão encobertas. A gente tem algo que eu, particularmente, eu sei que talvez eu escandalize algumas pessoas aí, a gente faz, né, a gente diz que estuda teologia, cursa teologia. Isso, para mim, é um dos maiores pecados que a gente comete. Porque o que é tel? Tel é Deus. Logia, estudo. Estudo de Deus. A gente não estuda Deus. A gente estuda o que Deus se manifestou. A gente estuda as manifestações de Deus. Sim. Mas nós somos tão prepotentes, tão soberbos, que achamos que estudamos Deus. Então, a gente tem essa concepção de querer esquadrinhar Deus. E, na verdade, é Ele que nos esquadrinha. E só para complementar a parte que você deu aí de Samuel, né? Na verdade, quando ele fala é onde entraria o pesar. Se arrependeu do rei, é porque o rei começou a tomar caminhos que não é do agrado de Deus, que Deus se, digamos assim, emprestando sentimentos de novo, né? Deus se entristece. Então, mas aquilo que é a vontade de Deus é onde vai dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele quer um rei justo, ele quer um rei decente para Israel, então ele fala, então vai levantar alguém que é melhor do que você, porque você causou pesar no meu coração, você causou dor em mim. Verdade. Eu acho que essas passagens só evidenciam que Deus não tem um script, né, para nossa vida, só evidenciam o livre-arbítrio, só demonstram, né, o quanto Deus nos dá essa liberdade. E à medida que a gente avança, ele vai, então, tomando outros caminhos. Então, pelo que eu entendi, o arrependimento não é o arrependimento de Deus, né? Não é putz, fiz besteira, né? Não é isso, né? É vamos refazer a rota. Então, já que ele aprendeu a lição, né? Como o pastor colocou lá em relação a Davi, em relação a Saul, ele tá achando que ser rei é isso? Então não vai ser mais, não estou mais com ele. Tira o espírito, né, dele, tira a unção, e aí ele passa a andar sozinho. Né? Então, assim, Deus muda o seu modo de agir, pelo menos foi isso que eu entendi. Tem uma outra pergunta aqui da Kelly, está escrito Luciano, mas é a Kelly que está falando. O esposo dela, né, Luciano. Ela diz o seguinte, se Deus é onisciente, sabe o resultado de suas próprias ações, por que ele se arrepende? Por que ele muda, então, de ideia? Por que ele não faz logo a ideia que vai dar certo? Eu vou responder, eu respondi isso esses dias para uma pessoa, eu vou falar aquilo que eu creio. Eu creio naquilo que é macro, Deus nunca vai mudar o plano dele. Vou dar um exemplo. As profecias sempre disseram que Jesus viria. Jesus veio. As profecias diziam onde Jesus nasceria.
Ele nasceu ali. A profecia disse que Jesus tiraria o povo do Egito e o levaria à terra prometida. Deus fez isso, não foi? Mas a gente vai lembrar que, pegando esse exemplo do Egito, não foi o povo que saiu, foi o povo que entrou. Consegue entender? O que é macro, Deus fez. Tirou o povo e levou para a terra prometida. Mas o povo que chega na terra prometida não é o povo não é o mesmo que saiu. Eles ficaram lá no deserto. Quer dizer, o que é macro, o que é palavra de Deus para ser, não vai mudar. Jesus um dia voltará, é promessa de Deus, é o macro. Ele vai voltar. Diz que todo olho verá. Eu creio que assim será. O caminhar disso, aquilo que é micro, a minha, a sua decisão, esse tratar individual de Deus, essa liberdade que Deus nos deu, aí sim, eu vou ser redundante. Deus vai nos deixar usar da liberdade dele, porque esse é o micro. Na nossa individualidade, nesse poder cognitivo que ele nos deu, ele vai nos deixar usar, agir como a gente quer. Agora, o que é macro, isso ninguém muda. Ele disse que assim é e assim fará. Espero ter respondido a pergunta da Kelly. Da Kelly, né? Bom, meu filho Dudu tem uma pergunta aqui também. O que faz Deus, então, mudar de ideia? Mudar essa rota? Uau! É um pouco do que a gente já falou, né? Vou repetir o Salmo de Davi. Um coração aquebrantado, contrito, não desprezarás. A gente vê Jesus falando para Jerusalém: quantas vezes eu quis vos acolher, né? Como uma galinha que acolhe os seus pintinhos, né? Tá Jesus falando: eu quis fazer isso com vocês, mas vocês sempre foram rebeldes, vocês sempre viraram as costas para mim, vocês mataram os próprios profetas. Qual era a vontade de Deus? Está Jesus dizendo: eu quis acolher, mas vocês não quiseram. Então, eu creio que o que faz Deus mudar de ideia é quando, tanto para um lado para o outro, quando a gente se volta para Deus, né? E aí a gente poderia usar isso, né? Deus se arrependeu de fazer o mal porque a gente se voltou para Ele, né? Quando a gente sai do caminho do Senhor, Ele tem um propósito para a gente. E às vezes esse meu propósito de caminhar, que é diferente do Deus, vai trazer estragos muito maiores. E aí eu vou usar uma expressão idiomática nossa, né? Ele vai cortar o mal pela raiz. Tá vendo a linguagem como é? Então, assim, o que eu entendo é isso, é o coração, é a decisão do homem que vai fazer com que Deus, às vezes, que não vai ser sempre, né? Para terminar essa resposta, eu, como gosto muito de evangelizar, quando eu vou evangelizar alguém, as pessoas falam assim, ó, não é chegada a minha hora. E aí eu falo para ela, se não fosse chegada a tua hora, eu não estaria aqui pregando o evangelho para você. A partir de agora, é graça sobre graça, é misericórdia sobre misericórdia, porque meu Deus é onisciente. Se eu cheguei aqui para pregar para você, é porque chegou a tua hora. A partir de agora, é lucro sobre lucro. Amém. Quer falar alguma coisa, pastora? Amém. Não, eu estava lembrando da passagem de Ezequias, né? Que muita gente, às vezes, traz essa passagem. A gente até falou aqui, né, dela. O Ezequias. Isso aí. Essa passagem aí, né? Não adianta, a gente sempre pensa, quando lembra disso, né? O que Deus mudou de ideia, né? E é muito difícil a gente responder essa pergunta, assim, de uma forma fundamentada em alguma coisa, porque Deus é Deus, né? Então, a gente não sabe quando é que Deus vai mudar de ideia. Agora, tem coisas que são imutáveis, e tem coisas que são da presciência de Deus, tem coisas que pertencem só ao Senhor, que são atributos divinos. E aí são coisas que são limitadas para nós, está fora da nossa compreensão. A gente vai compreender um pouquinho quando a gente começa, então, a entender através dessa linguagem. A linguagem é uma forma de comunicação, de revelação. Imagina se a gente não tivesse a palavra, como é que a gente ia entender esse Deus? Né? Imagina como seria complicado para nós, como seres humanos limitados, né, cheios de pecado, para entender como é esse Deus. Então, assim, é difícil a gente até responder, né? O que Deus faz? O que faz mudar a ideia de Deus? Como Deus pode mudar de ideia? Exatamente. Deus
é Deus, né? Você vai ver em alguns momentos Deus mudando de ideia, vamos fazer essa colocação, e Deus não mudou de ideia. O cara ia chorar, se rasgar, botar pão de saco, fazer tudo e acabou. Vai morrer, morreu e acabou. Não tem. Moisés, eu lembro de Moisés. Exatamente. E eu vejo, né, o Moisés assim, poxa, cara, podia estar matando, podia estar roubando, deixa eu só ir para a terra prometida de Deus. Não, né? Você vê a história do próprio Davi. Quando Davi peca, né? Deus fala, eu vou levar teu filho. Isso, verdade. E olha quantas vezes Deus ouviu Davi. Quantas das vezes essa própria passagem que a gente estava comentando, que o anjo vai matar o pessoal. Mas quando Deus fala, vou levar o teu filho, Davi jejua, ora, vira cambalhota, chora, e não adianta. Quando amanhece, Deus havia levado o filho, não mudou. O coração de Deus não mudou. E o grande problema da gente é esse, a gente... É aquela passagem, né, que Paulo vai dizer como... A gente quer ter resposta, né, Rogério? A gente quer ter resposta, a gente quer saber de tudo. O problema é que a gente quer ter controle. Não, a gente quer saber mais do que Deus, né? A gente não consegue se contentar com aquilo que a gente tem. Às vezes é como um filho, né? Você dá, mas nunca é o suficiente. Sempre tem que ter mais coisas. E nós fazemos assim, né? Nunca tá bom. A gente sempre quer ter o controle, né? Então é difícil não ter o controle. Nós somos, em natureza, né? Uns são mais um pouquinho do que outros, né? Quando as coisas saem do nosso controle, por que Deus não me respondeu? Por que Deus está fazendo isso? Não é porque Ele é Deus, Ele não me deve satisfação, né? Não é assim, às vezes, que a gente fala com o nosso filho. Por que não? Porque não e acabou. Eu sei o porquê, né? Então a gente pensa um pouquinho assim, né? Com a nossa natureza humana. Voltando um pouquinho, né, naquelas questões, né, que o pastor colocou, o antropoformismo, né, e a antropopatia, é isso, pastor? Então, traduzindo para o português, é o empréstimo, né, de emoções, de comportamentos humanos a Deus, né? Então, uma forma da gente traduzir, né, meio que traduzir certos comportamentos de Deus. Eu estava pensando, isso acontece com outras palavras, pastor? Por exemplo, quando a gente lê que Deus se ira, essa ira de fato é uma ira mesmo, ira divina, ou é mais um caso de antropoformismo? Então, vamos pensar nisso aí. Hoje, independente da pessoa ser cristã ou não, ela continua viva por causa de quê? Por causa da graça de Deus. Sendo cristã ou não. Ela respira por causa de Deus. Então, quer dizer, querendo ou não, a graça de Deus é que está dando livramento a pessoas que não estão nem aí para Deus. É a graça de Deus que está livrando, é a graça de Deus que está guardando, é a graça de Deus que muitas das vezes está fazendo prosperar economicamente, independente da pessoa ser cristã ou não. O que seria Deus se irá? É Deus fazer? Deus se irá, se tu pegares todas as passagens bíblicas, é Deus deixar de fazer. Eu vou tentar melhorar o que eu quero dizer. Você vai pegar a criança e vai ensinar a andar de bicicleta. Enquanto que você está ali segurando, ela está aprendendo ainda, ela está bonitona andando. A hora que você fala assim, não vou mais segurar, que você solta, e se ela está aprendendo, normalmente o que acontece? Vai no chão. Você fez maldade? Não. Você apenas deixou de dar a proteção. Se Deus se irá, ninguém subsiste. Ninguém vive. Quando está falando Deus se irou, é que Deus deixou de agir com aquela graça que ele estava agindo. Ele deixou de agir com aquela misericórdia, bondade, benignidade que ele estava agindo. Mas como a gente vai expressar isso? Na nossa cabeça, Deus se irou. Então, seria mais um caso desse, né? É o mesmo caso. A gente presta um sentimento. Ai, gente, eu estou aprendendo. Que explique aquilo que está acontecendo. Como eu vou explicar isso? Não, Deus deixou de manifestar a sua graça, misericórdia, bondade, compaixão. Não, Deus se irou. É o que a gente vai dizer, né? Mas, na verdade, é Deus... Perdão, não entendi. Não, tô falando, não é que Deus tenha ficado estressado, irritado, nada disso, né? Mas não. Somos nós que temos que
explicar o que está acontecendo, a gente vai explicar da nossa maneira. Não tem... Quer ver um exemplo que o crente gosta de falar? Deus pesou a mão. Deus pesar a mão acaba o universo, né? E aí já é outro empréstimo. Que mão, se Deus é espírito? Então, quer dizer, para a gente ver a confusão, né, que a gente faz. Quer dizer, Deus perdoe, digamos, entre aspas, né? Deus, para nos punir, é só ele falar assim, ó, tá bom, vai por tua conta. Como? O ar que a gente respira vem dele. Como que a gente vai... Não tem como, não existe isso. Mas a gente tem que usar figuras de linguagem, né? Tem que usar palavras para expressar essas coisas. Bom, tem uma pergunta aqui da irmã Maria Madalena. Acho que a gente meio que respondeu, né? A nossa atitude faz mudar o curso, né? A gente chegou à conclusão que depende, né? Pode ser, pode ser que não. Há controvérsias. Se não for mudar o macro e for da vontade dele, eu acho linda a oração de Jesus. Que seja feita a tua vontade. E essa oração é complicada para a gente. Olha a pergunta da Cíntia. E por que ele decide mudar? Então, aí, vai voltar a mesma coisa. O dia que eu chegar lá no céu, eu confesso a você que eu vou levar a tua pergunta. Vou falar, Deus, o que passa na sua cabeça aí? Já estou colocando cabeça em Deus, né? Que Senhor não dá. Ele é Deus, né? Ele é Senhor, ele é soberano. Não tem. Há um propósito, né? A gente ele tem que nos esquadrinha, não somos nós. Até porque é ele que vê lá na frente, não somos nós que vemos lá na frente, né? Não dá, Cíntia. Essa eu vou te dever. Mas quando eu chegar lá no céu, está guardado. Se eu chegar lá antes de você, eu vou falar, Deus, responde essa aí para a Cíntia. Bom, tem uma pergunta aqui da Núbia. Eu entendo esse arrependimento do Senhor como restaurando a nossa sorte. Seria isso, né? Vejo que há uma preocupação nessa contradição que, na minha visão, não existe, já que sabemos quem é Deus. Tá certo? Essa palavra de restaurando a nossa sorte, ela nos faz ter dois polos de pensamento. Porque quando a gente fala restaurando a nossa sorte, é como se Deus sempre mudasse para o bem. Vou dar um exemplo da primeira passagem que eu li. Quando Deus mudou, quando está lá e Deus se arrependeu, ele mudou para o bem em relação à vida de Noé e sua família e à humanidade. Mas aqueles que ali estavam, eles não diriam que Deus mudou a sorte, porque eles pereceram com o dilúvio. Consegue me entender? Depende do ponto de vista. E para quem ele está tratando? Que ele encontrou Noé e aquele povo justo, Noé e sua família, principalmente Noé, né, como alguém justo e temente a Deus. Baseado em Noé, ele leva a família dele. Mas os demais pereceram. Quando ele cessa, pegando essas passagens que a gente mais tem dito, quando ele cessa de matar o pessoal lá com o anjo, com a história de Davi, mas o que morreu, morreu. Ele não traz de volta o pessoal que havia sido assassinado. Morreu. Então, quer dizer, a gente crente do dia de hoje, me perdoa falar isso, mas com muito carinho e amor, a gente usa muitas linguagens que trazem perigos para a gente. Quer ver um exemplo? A tua vitória vai chegar. A gente não fala muito isso, hoje a vitória é tua. E aí eu vou te perguntar, qual foi a vitória quando João Batista perdeu a cabeça? Será que se ele acordasse... Será que se ele acordasse naquele dia e estivesse lá no Facebook dele, hoje a tua vitória vai chegar? E daqui a pouco viesse, vai ser decapitado hoje. Só que é para esse homem que Jesus falou o seguinte, de mulher nenhuma nasceu ninguém semelhante a João Batista. Porque aquilo que para a gente, até para o povo ali, parecia ser derrota, era a vitória, porque João Batista cumpriu o propósito de Deus. Só que quando a gente fala vitória, a gente nunca fala vitória de alguém que vai perder a cabeça. A gente fala que é a dívida que vai pagar, o emprego que vai sair, é a enfermidade que vai desaparecer. Sempre é essa conotação. Então, a gente hoje usa muita linguagem, voltando à parte da linguagem. Deus mudou a sorte. Tá, mas o que é de fato isso? Saiu aí o nomezinho dela, né? Mudar a sorte. Então, quer dizer, quando Deus fala se arrependeu, voltando ao que eu já havia dito, às vezes é esse pesar do coração de Deus, porque está vendo que o homem está no mau caminho, ou ele viu que o homem se arrependeu e falou assim, a lição já foi dada, o coração se quebrantou, então agora eu vou caminhar de uma outra maneira. Agora, dizer quando Deus vai fazer e deixar de fazer isso, aí não dá para a gente entrar nesse mérito, né? Não dá.
Amém. Nossa, tá muito bom. Olha, pastora, aqui já já tem apelos aqui, ó. Eu vi. Pastora. Aí, Rogério. Precisa trazer essa bênção. Obrigado pelo carinho. Com certeza, Cíntia, com certeza. Amém. Pastora Ai, não acredito. Pastora Dulcineia, minha pastora. Pastora Dulcineia. Glória a Deus. Olha aí. Está participando da nossa roda. Rapaz, amado. Era pastor em Austin. Agora está arrumando aí a aposentadoria, né? Vamos ver. Prazer, pastora, ter a senhora aqui com a gente. Amém. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Vocês querem falar mais alguma coisa? Podem ir falando enquanto eu vejo aqui os comentários. Quer falar, pastora Daniela? Pode falar, eu estou aqui para te ouvir hoje, que está muito bom esse negócio. Eu quero então, só enquanto procura aí, enquanto que eu tenho um tempinho, falar de uma das preocupações realmente pastorais. A gente tem muita preocupação hoje de entender que vitórias é aquilo que são desejos nossos, são conquistas nossas. E não vitória quando se cumpre o propósito de Deus em nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, porque a gente está falando da linguagem, né? A gente está falando das expressões, se usam muitas expressões, muitas linguagens, que elas não correspondem, de fato, à Bíblia. Como esse exemplo que eu dei, a tua vitória vai chegar. Tá, mas qual é a vitória? Aquilo que eu desejo é aquilo que Deus deseja. Porque a gente falando sobre isso, a gente vai pegar Eliseu, que é uma passagem que eu amo, que a Bíblia fala que Eliseu estava enfermo para a morte. Está o cara lá para morrer, doente, moribundo. Chega um rei e fala para ele, olha só, eu tenho que guerrear, e eu preciso que tu aí fale aí com Deus que eu quero ter vitória. E aí, vocês conhecem lá a passagem, né? Lá em Reis, manda jogar as flechas, ele não joga as flechas suficiente. E o rei tem vitória no número de flechas correspondente ao número de flechas que ele jogou, e Eliseu morreu. Como um profeta de Deus, que está para morrer, o rei chega lá, pô, vou trazer um remedinho para você, vem aqui te fazer cafuné, né? Mas não, o homem está para morrer e ele ainda vai ser recorrido, vamos buscá-lo para que ele socorra o rei. E aí o negócio é tão louco que ele morre, a guerra está acontecendo, um soldado morto é jogado onde estão os ossos de Eliseu, e o soldado ressuscita, mas Eliseu continua morto. Então, qual é a explicação para isso? Que eu estou falando isso? É para dizer que a gente sempre precisa ter muito cuidado com as expressões que a gente usa, que isso gera sentimentos, emoções errôneas no coração da pessoa que ouve. E hoje a gente tem usado muitas expressões, muitas figuras de linguagens, muitos chavões para colocar na conta de Deus aquilo que Deus não falou, para dizer que Deus vai fazer aquilo que Deus nunca disse que faria. E aí talvez a gente possa falar, poxa, pastor, está saindo do tema. Não estou saindo porque a gente está falando quando Deus muda de ideia. Deus, a gente teve aí, né? Deus mudou a sorte. Então, a gente não está, eu não entendo que a gente está saindo do tema, para a gente compreender o que de fato é Deus, que é o que Deus chama de vitória, o que a gente chamaria de vitória. E aí, pegando nessa parte, quando Deus se arrepende, ele trata com pesar, é porque a gente está indo por caminhos que Deus não queria que a gente estivesse indo, né? Que a gente estivesse caminhando. Ô, Rogério, não sei se ninguém quer o bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que serão perseguidos por causa do meu nome, bem-aventurados, né? Os que vão ser, que são humilhados sempre, ninguém quer, né? Essa bem-aventurança aí. E aí, gente, eu vou fazer um comercial, tá? Pastor Rogério tem um canal e tem cada momento lá. Olha, vai lá ver esse da bem-aventurança, que vai ser tremendo, vai ser muito bom, ó. Tem cada tema, eu estou me alimentando bastante. Ó, pastor também tem que se alimentar, tá, gente? Pastor tem que buscar também. E eu, ó,
Pastor Rogério é uma fontezinha aí para mim, tá? Eu acompanho ele lá quando chega eu também, não é só pastor não, eu também. Chega a videozinho lá, ó, eu vou lá para me alimentar, faço anotações, gente do céu, que coisa maravilhosa, né? Então, dentro do que você falou, né, todo mundo quer os prós, mas os contras, né, as renúncias, né, estão sendo deixadas de lado, e aí a gente vai substituindo o verdadeiro cristianismo proposto para nós, né? Com certeza. E é por isso que a gente, quando lê a Bíblia, a gente acaba lendo com essa ótica, com esse olhar daquilo que foi gerado na gente, e não com aquilo que a Bíblia realmente está dizendo. Um exemplo é esse tema de hoje, porque quando a gente olha ali, a gente quer sempre olhar nesse Deus se arrependeu como, então Deus pode se arrepender e fazer algo melhor para mim. A gente nunca olha esse Deus se arrependeu com Deus está triste com o meu comportamento. Quer dizer, a gente olha e se arrependeu como se Deus que tivesse errado e agora ele está fazendo certo. A gente não olha e se arrependeu porque Deus está olhando para mim e está triste com aquilo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo. Consegue entender? Então, a gente projeta para Deus aquilo que já está dentro da gente. E aí, a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente lê muito baseado nisso que tem sido nos passado hoje, tem sido ensinado hoje. E aí, a gente, às vezes, hoje, dá um exemplo para vocês, um amigo de quem eu fui pastor, alguém do trabalho dele, que não é cristão, lendo a Bíblia, chegou em umas passagens que eu não vou falar que são, ia demorar muito, mas para fazer um resumo, que ele, na visão desse amigo, desse rapaz de quem eu era pastor, Deus não pode punir, Deus não pode desprezar alguns, porque ele estava, uma das passagens que ele fala, né, é que Deus vai salvar uns e outros não. E ele fala, mas eu não consigo entender isso porque Deus é amor. E aí eu até usei uma expressão de um dos vídeos, das reflexões que eu tenho, né? Amor não significa omissão. A gente acha que, porque Deus ama, Deus aceita tudo. E então eu estava explicando para ele que o amor de Deus é tão bom, que Deus faz justiça. Que naquele grande dia, por ele ser amor, ele não vai tratar aqueles que por amor o seguiram da mesma maneira daqueles que sem amor se afastaram dele. Então, quer dizer, o amor de Deus é permeado de justiça, é banhado em justiça. Porque o amor que aceita tudo não é amor, é omissão. E aí quem é pai e mãe sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que a gente corrige o filho a quem a gente ama, né? Não vai deixar o filho fazer as coisas todas, porque é por amor. E quando a gente não age assim, a gente está cometendo um grande erro. Então, a gente precisa entender que Deus é um Deus de amor, mas Deus é um amor permeado de justiça. Então, ele está deixando as diretrizes. A gente pode escolher o caminho. Eis que põe diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus vai dar a cola. Escolha, pois, o bem para que viva. Se no final você quiser escolher o mal, aí eu falei para esse rapaz, não é Deus que mandou a pessoa para o inferno. Ela optou o caminho que a levava para o inferno. Então, a gente precisa ter esse cuidado para ler a Bíblia pelo que a Bíblia fala, e não aquilo que eu quero que a Bíblia fale para mim. Amém. Tem muita gente agradecendo, né, falando que está sendo muito esclarecedor, glória a Deus. O nome do seu canal, pastor, tem gente aqui perguntando. Rogério é o teu nome, né? Rogério do Amaral. Então tá certo, colocaram aqui. Acho que foi sua ovelha que colocou. Deixa eu dar a honra aqui à sua ovelha. Ney, um beijo, Ney. Homem de Deus, conheça esse homem de Deus. Demais. Ele me ajuda aí algumas vezes também na tesouraria. Um abraço, Ney. Isso aí é gente fantástica. Dos remanescentes. Ney está na lista dos remanescentes. Bom, a gente passou aqui por todas as dúvidas. Tem uma questão que, aí agora falando de arrependimento, né? Não arrependimento de Deus. Não sei se a gente consegue tratar aqui. Se não der, se for assunto, pastora, para outra roda, aí a gente deixa aqui no ar, tá? Mas porque tá
Tá gostoso o negócio. Eu tô pensando aqui, vocês falando, eu lembrei do que aconteceu com Judas. Judas vai lá, né, vende Jesus e pá, e aí tem um versículo de Mateus 27 que ele vai até aos sacerdotes, né, aos anciãos, e ele diz: pequei traindo sangue inocente. Ele tenta até devolver, né, as moedas, mas sem sucesso, né? E aí, é possível a gente traçar aqui a diferença entre um arrependimento genuíno e o remorso, que é o que a gente coloca muitas vezes para esse sentimento de Judas? Dá para a gente fazer aqui em 5 minutos ou não? Eu acho que vai demandar um tempo maior, né? Mas se o Rogério quiser entrar nessa aí, conseguir fazer um resumão em 5 minutos, poxa, eu falo pra caramba. A gente pode deixar uma deixa, né? Deixar uma deixa. Aí a gente entraria um pouco na área da psicologia, né? Que é a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é a consciência que a gente tem daquilo que a gente fez, né? Pode até causar tristeza em nós, mas se a gente tiver que fazer de novo, a gente não abre mão daquilo, a gente vai fazer de novo. Vou dar aí um exemplo tosco, né? O governador foi e faliu o Rio de Janeiro. E aí ele olha para aquilo, ele tem consciência do mal que ele fez, das vidas que prejudicou, e agora o cara está na cadeia. Mas, falando sobre remorso, se colocá-lo de novo lá no cargo, ele vai fazer tudo de novo, porque o amor ao dinheiro vai falar muito mais alto. Então, quer dizer, o remorso, ele tem essa consciência do que você fez, pode até causar tristeza, algum tipo de tristeza, todavia não vai te impedir de querer fazer de novo. Você continua com o mesmo desejo de fazer de novo. E já o arrependimento, não. O arrependimento, você vai lutar para nunca mais fazer aquilo. É claro, falando aí de pecado, isso não impede que a gente peque de novo. Mas esse processo da busca para não fazer mais vai ser ato contínuo no coração do ser humano quando ele de fato se arrependeu. E quer dizer, fazer aquilo, praticar aquilo dói, causa tristeza, ele ou ela, né? Briga para não fazer mais, não quer, ainda que a gente entrasse lá em Romanos 7, onde Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, este sim eu faço. Mas há esta luta constante de eu não quero, eu não vou. Esse é o arrependimento. O remorso, não. Poxa, é mal furado aquilo ali. Mas se a brecha aparecer de novo, eu tô dentro, né? Então, assim, ainda que haja consciência do mal, o mal ainda continua agradando, né? O arrependido não, sabe que aquilo dói, mata, destrói. Deu para resumir um pouquinho? Sim, vamos pensar então aí num próximo encontro com o pastor Rogério. A gente podia fazer uma roda para falar de Judas, né? O que vocês acham? Eu topo. Eu gosto muito de Jesus com Judas. Gosto muito do tratamento. Quase toda ceia eu falo sobre Judas. Que Jesus não desistiu nem na ceia, né? Sabia. Não se arrependeu, né? Deus não se arrependeu de deixar o bichinho até na ceia. O serviu na ceia. Deus não desiste do homem, né? Eu acredito, sabe, que um dos grandes pecados e aí deixa para nós, né, para uma história para nós, né, para que a gente não cometa, é que Judas, ele duvida da misericórdia de Jesus, né? Eu consigo enxergar isso também, né? Porque se ele cai nessa metanoia que a gente está falando, e aí já é diferente daquilo que a gente começou a falar aí desse arrependimento, que não é mais o arrependimento divino, agora então é o arrependimento mesmo de fazer, enfiar o pé na jaca e voltar atrás e não fazer mais, né? Eu acredito que se Judas ele realmente tivesse passado por esse processo, ele teria crido um pouco mais na misericórdia de Jesus, mesmo que ele tivesse já com todo o plano, mesmo que ele já tivesse, né,
com tudo esquematizado, com dinheiro na mão, mesmo que já tivesse, mas se ele cresce um pouco mais naquele que estava ao seu lado, né, na misericórdia que Jesus ofereceu o tempo todo para esses caras, porque não foi fácil passar esse tempo todo com essa gente esquisita, cheia de pecado, né, murmurando e fazendo besteira o tempo todo, mas sempre sendo acolhido à mesa por Cristo. Eu acho que um dos grandes, assim, um dos grandes ensinamentos, né, uma das grandes coisas que a gente aprende nessa história aí com ele, com o comportamento dele, é que ele poderia ter crido um pouco mais na misericórdia de Jesus, né, naquilo que ele nos oferece, e aí a causa de nós não sermos consumidos. Ele não creu nisso e foi consumido. É verdade. Aí a diferença do macro e do micro, né? É verdade. A profecia dizia que teria um traidor. É mas verdade. Nunca disse que o traidor teria que se enforcar. Exatamente. Pedro nega, mas se arrepende. Então, quer dizer, a diferença do macro e o micro. O macro vai acontecer. Agora, o micro é decisão nossa, né? Isso aí. Uau! Gente, manda mais perguntas para a gente não acabar. Ai, que benção, pastor. Nossa, estou muito feliz mesmo. Meu olhinho brilhando aqui por essa roda. O povo também se sentiu muito agraciado, né, por participar. Glória a Deus. E, bom, semana que vem, quero deixar aqui fazer um convite, né, para quem está assistindo agora ou vai assistir depois. A gente vai ter uma roda especial, um rodão, tá? Vocês estão vendo aí já? Amém? Me ajuda aí. Não. Aí, pastora, tá? Não. Estamos vendo, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me tirar. Ah, agora foi. Aí é muita habilidade. Rogério, eu também não sei fazer nada disso, não, tá? É muita habilidade. Vendo um vídeo aqui, outra colar, recebendo consultoria dos irmãos. Acho que a Maria Elisa, coordenadora regional, né, de escola dominical, tá nos assistindo. Foi o filho dela que me instruiu muito nessa ferramenta aqui. E aí a gente vai colhendo com um, com o outro, com o vídeo também, e tá saindo, né? O importante é estar levando a palavra. Bom, semana que vem, irmãos, vai ter um rodão especial sobre Apocalipse, tá? E como vai ser uma noite especial, a gente vai começar mais cedo, às 7 horas, tá? Então, além da pastora Daniele, a gente vai ter também a pastora Estela Garcia, que é uma pastora que já esteve aqui com a gente, né? Pastora lá de Cidade de Deus. Ela tem feito um estudo sobre Apocalipse no canal lá da igreja dela, da Cidade de Deus. Já tem 5 partes até esse estudo. Então, vale a pena conferir. Tem os pastores também, Jaime Vicente, Marcos Gomes Torres, também vão estar. Eles são professores do seminário e vão estar com a gente também aí tratando desse assunto. Então, o nosso pedido é que você enche a gente nessa semana aí de dúvidas sobre o Apocalipse, tá? Encaminhe para a gente, pode deixar como comentário aqui, ou mesmo na nossa página no Facebook, Campo Missionário, Jardim Luciana. De alguma forma, sinaliza para a gente aí o que você quer saber sobre Apocalipse. Não vai dar para a gente tratar tudo, né? Não é a nossa pretensão, mas a gente crê que vai ser mais uma noite muito esclarecedora e eu conto com a presença aí de cada um de vocês, amém? E com essa ajuda, amém? No mais, pastor, brigadão. Abraço virtual. Deixa eu fazer uma propaganda aí. Fica à vontade. Você falou de Apocalipse, né? Comecei um estudo sobre as cartas, a carta às 7 igrejas, né? As cartas que Jesus revela a João. Comecei na semana passada, falei sobre a igreja de Éfeso e vou dar continuidade na quinta. Já vi, hein? Já vi. Já. Espero que tenha sido bênção. Aí eu vou dar continuidade, por enquanto vai ser às quintas-feiras, que como a gente está voltando à atividade lá do Comendador Soares, por enquanto vai ser quinta-feira, 10h30, vou falar sobre a segunda carta,
Mas aí, se tiver mudança, eu mudo, né, o dia falando na própria live. Então, quem quiser aí também, quinta-feira, 10h30, eu vou estar aí falando sobre as 7 cartas, né, de Apocalipse. Amém. Pastor, muito obrigada, tá? De Eu que agradeço. verdade. Olha, a gratidão aqui tá transbordando. Tá? Foi muito bom, prazeroso. Não vimos o tempo passar, foi uma delícia. E eu tô assim feliz, né? Porque eu vejo que verdadeiramente esse tem sido um canal para esclarecer, para trazer luz à palavra, para motivar, né, a leitura. E eu fico assim mais motivada, né, para ler a Bíblia quando eu saio aqui das rodas com esse alimento. Então, muito obrigada, tá, pelo trabalho que o senhor tem feito também no seu canal, por compartilhar isso com a gente, tá, essa verdade. E que de alguma forma também o nosso ministério possa abençoar a sua vida. A gente vai estar orando, né, para que a cada dia o Senhor prospere aí no seu ministério, em nome de Jesus. Então, muito bom ter o Senhor conosco. Amém. Aqui, tá? E o agradecimento aí do povo também. Os comentários não ficam disponíveis hoje, né? Então, só amanhã o senhor consegue ver. Então, amanhã o senhor pode entrar no link lá da roda e ler, né, os comentários. Tem várias palavras de carinho aqui para o senhor, tá bom? Não dá para a gente mostrar tudo, mas vale a pena depois o senhor conferir, tá bom? Obrigada mesmo. Bom, agora a gente passa... Você quer falar alguma coisa, pastor? Amém? Eu quero agradecer, amada, agradecer o carinho, a confiança, né, da pastora, o teu cuidado aí, as aulas que tu tem me dado, e elas não acabaram, né, falta a parte aí do computador. E agradecer mesmo e parabenizar pelo título que vocês têm, né, a Roda dos Esclarecedores. Gente, muito bem bolado, muito bacana. Parabéns mesmo, Deus abençoe. Agradeço aí o povo por mim, né, o pessoal aí que está comentando. Obrigadão mesmo, Deus abençoe. Faz bem. Amém. Tchauzinho, pastor. A gente agora passa para a pastora Dani para encerrar. E eu fico aqui, mais uma vez, vou reforçar o convite. Gente, semana que vem, segunda-feira, 7h, não perca essa roda sobre o Apocalipse, amém? Começa mais cedo, compartilha aí já com o povo de Deus, tá bom? Tchauzinho, gente, muito obrigada. Amém, glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês por mais uma roda, né, terem estado com a gente. Foi muito bom. Quero agradecer ao pastor Rogério, que alegria poder recebê-lo, né, virtualmente nesse canal. E com certeza nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos fisicamente, né? Daqui a um tempo, se Deus quiser, pregando lá na igreja. Conte comigo também. Estou com saudade já do povo de Comendador Soares. Né, quero agradecer as ovelhas de Comendador Soares e a todos os outros irmãos que estiveram aqui com a gente, participaram do chat, as ovelhas de Jardim Luciana, né, o pessoal de várias igrejas. E eu louvo ao Senhor por mais uma vez essa fome e sede da palavra de Deus terem motivado cada um de vocês a estarem conosco, ok? Então a gente aguarda vocês na semana que vem. Enche aí a tua botija de azeite e também de perguntas, vai ser bênção, a gente vai ter um tempo maior, né? É um assunto que está aí em alta, então, né? Não que outros não estejam, mas esse assunto está sendo bem discorrido aí por muita gente, muitas dúvidas, sinais, isso e aquilo, então aproveita, tá bom? Então, foi muito bom aí participar mais uma vez, vamos orar e agradecer ao Senhor, amém? Deus, Pai querido, Senhor eterno, louvamos o teu nome. Jesus, nós queremos te agradecer, rendemos toda a nossa gratidão ao Senhor, por esses momentos na tua presença, com os teus filhos, com o teu filho, pastor Rogério. Muito obrigada, ó Deus, pelo serviço do teu filho nessa noite, por ter nos abençoado, Pai amado, com a explanação da tua palavra, trazendo luz, Senhor, aos nossos corações, Pai, trazendo mais fome e desejo de estar contigo e aprender dos teus princípios, Pai. Muito obrigada. Sobre ele esteja toda sorte de bênçãos espirituais
que o Senhor continue ungindo, separando, fazendo a tua vontade através da vida do teu filho, e que ele possa ser bênção onde quer que a planta dos seus pés pisarem, Pai. Muito obrigada pela vida de cada um, cada uma, cada família aqui representada. Continuamos clamando, Senhor, pedindo saúde emocional, espiritual e física, que a cura do Senhor venha sobre nós, sobre a terra, sobre o Brasil, e que em breve, Senhor, dias melhores possam vir sobre nós, Pai. Que a tua bênção esteja sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração, povo. Até semana que vem, às 19 horas, tá bom?